Olá, hoje nós vamos ter a honra de conversar com a Amanda Romero, advogada especializada em direito contratual. É uma honra estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pelo convite a essa empresa que eu tenho muito carinho, que eu vi crescer e que eu tenho acompanhado desde o início. Nós que agradecemos, por aceitar nosso convite. Vamos começar? Vamos lá. Amanda, quais são os principais cuidados jurídicos ao comprar ou vender um imóvel? Olha, a gente costuma orientar que o papel, ele aceita tudo. Então o papel não vai cuspir uma cláusula que você colocar em um contrato. A gente precisa sempre analisar a questão do imóvel, qual a situação do imóvel, analisar a matrícula desse imóvel, como que vem sucedendo, se está na sucessão correta. A gente costuma dizer que a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Então tudo precisa estar ali, inclusive uma averbação de construção, enfim. Quando a gente vai realizar o contrato, o compromisso de compra e venda, a gente também precisa analisar esse vendedor, como é que está a questão jurídica, se esse imóvel tem alguma questão jurídica, que muito provavelmente vai estar averbado na margem da matrícula, mas às vezes também não está. Por mais que não poderia haver essa volatilidade nesses registros, precisa ser alguma coisa contínua, inclusive é um princípio, muitas vezes tem coisa que não está registrada ali. Então a gente precisa analisar, resumidamente, a matrícula do imóvel, que é a certidão de nascimento desse imóvel. A gente precisa analisar o vendedor, quando o vendedor ele pode fazer negócio desde que ele não tenha uma dívida, por exemplo, desde que não tenha um processo que possa implicar em uma execução, uma fraude de execução posteriormente com essa venda. Então a gente precisa tirar todas as certidões negativas em nome desse vendedor para confirmar isso antes da venda. E quando, não é raro, a gente sabe que entram outros imóveis, inclusive em permuta, a gente faz a mesma retirada de certidões e faz as mesmas checagens do comprador. Ótimo, obrigada pela sua resposta. Como um contrato bem elaborado pode evitar problemas em negociações imobiliárias? Rafaela, ali no contrato a gente prevê o que pode dar errado, inclusive. Então é tudo muito bem feito e tudo muito bem amarrado em um contrato. Por exemplo, ali a gente vai prever as partes, a gente vai prever o objeto do contrato, a gente vai prever o valor desse contrato, como é que esse valor vai ser pago, inclusive as cláusulas suspensivas, por exemplo, da aprovação ou não de um financiamento. Se as partes concordarem em ser dessa maneira, não tem problema nenhum. Olha, esse contrato fica condicionado, por exemplo, a uma aprovação de um financiamento. Não tem problema. A gente prevê ali a questão da rescisão de contrato. Então, esse contrato bem elaborado, em tese, se tudo seguir conforme a negociação que o corretor traz para nós, é para não ter problema. Evitar problema de valor, ele vai evitar problema de pagamento, ele vai evitar problema de características do imóvel, por exemplo. Tudo isso é previsto em contrato. Inclusive, uma coisa que é muito importante, ele vai prever aí como é que será em caso de desistência do negócio, por exemplo. Quais são os principais direitos do comprador e do vendedor em uma transação imobiliária? Olha, a questão que é inclusive polêmica aí para o vendedor, a gente chama de vício oculto. Quando o comprador vai lá, vistoria o imóvel, ele vê o imóvel de uma maneira. Depois, passado um tempo, a legislação prevê que se aparecer um vício oculto, por exemplo, o vendedor precisa arcar com isso. Mas eu também não sabia. Mas sim, é uma responsabilidade do vendedor com o comprador, Então tem um período que a lei estabelece para identificação, tem um período que a lei estabelece para acionar o judiciário, se for o caso, e para reparação desse dano. Um dos principais direitos aí, isso dizendo do vendedor, do vendedor do comprador, na verdade, mas um dos principais direitos do comprador é assegurar o valor que foi negociado desde o início e as características do imóvel que inclusive constam em contrato. Quais os erros as pessoas mais cometem ao não consultar um advogado no mercado imobiliário? Olha, se tem uma coisa que, assim, é para sangrar os olhos, é pegar qualquer modelo de contrato para elaborar uma negociação.
cada negociação é uma negociação. Como eu já disse, o papel ele aceita tudo. Mas quando dá um problema, somente um profissional habilitado na área é que vai poder prever quais problemas são esses. Inclusive, esclarecer tanto com o comprador quanto com o vendedor por meio do corretor quais as possibilidades de, por exemplo, não dar certo um contrato. Então, o pior de um contrato imobiliário é ter lacunas, ou seja, margem para interpretação. O correto é não ter margem para interpretação. Tá tudo escrito ali de maneira clara e precisa para ambas as partes. Como lidar com imóveis que possuem pendências jurídicas? Olha, é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Por exemplo, questões que são mais reincidentes. Inventário. Esse imóvel está em inventário. Pensa que é um problema gigantesco. Às vezes não. É claro que a imobiliária, né, o advogado que vai trabalhar nesse contrato vai ter que trabalhar eventualmente com um advogado que está tocando esse inventário para saber em que pé que tá, vai ter que analisar um inventário, a possibilidade, por exemplo, de tirar esse inventário, porque o que é moroso é o judiciário. Né? Então, assim, não são as partes que são morosas, é porque o judiciário tem muito processo. Então, às vezes, tem a possibilidade de tirar esse inventário do judicial e levar para o extrajudicial. A questão de uso capião, a questão de divórcio, é tudo muito fácil de se resolver quando todas as partes estão de acordo. Né? Então, assim, a gente tem, nós estamos num processo de divórcio, a gente tem um imóvel para vender e está em processo. Se todo mundo estiver de acordo, se o vendedor, se o comprador estiver de acordo, isso sai de uma maneira muito simples. Agora, o problema é quando tem litígio, que daí a gente precisa de uma determinação do juiz, por exemplo. Estamos chegando ao final. Vamos para a última pergunta. Qual foi o caso mais marcante que você resolveu no setor imobiliário? Olha, esse caso é até engraçado. Engraçado não, né? Porque na verdade foi uma tragédia. Mas a gente pegou um inventário para fazer, então a gente atuou na área de sucessão e na área imobiliária, porque a gente já fez a venda desse imóvel também, que foi no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não trabalha com outros cartórios. Vários cartórios do Brasil a gente consegue fazer aqui, por exemplo, uma escritura e mandar para lá, mas lá não consegue. Rio Grande do Sul é sui generis, é diferente. E a gente prosseguindo com isso, a gente fazendo já essas tratativas de uma maneira diferente, virtualmente, porque não diligenciamos até Porto Alegre, aconteceu uma enchente no meio de tudo isso. Então, assim, atrapalhou muito o processo. O advogado, ele prevê qualquer tipo de coisa que pode acontecer, mas uma interferência climática é muito difícil. Atrapalhou muito e atrasou muito o caso. Porém, o Rio Grande do Sul, eles trabalham muito bem, mesmo debaixo de água, né? Assim se dizendo, a gente conseguiu finalizar agora recentemente. Amanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal aprender com você. Muito legal. Eu que agradeço pela oportunidade e a gente está sempre à disposição. Obrigada a todos que assistiram esse episódio. Continuem acompanhando nossas redes sociais.